O Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica que afeta o sistema nervoso central. Caracteriza-se por sintomas como tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e problemas de equilíbrio. Embora não haja cura, tratamentos com medicamentos, intervenções cirúrgicas, fisioterapia, terapia ocupacional e atividades físicas podem ajudar a gerenciar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida. A doença de Parkinson é o tema do Entre Assuntos de hoje. Para falar mais sobre a doença de Parkinson, eu recebo aqui a neurologista Flávia Paiva, não apenas neurologista, mas com um currículo invejável, muitos títulos que são importantes de ressaltar: mestre em ciências médicas, especialista em doenças neurodegenerativas e distúrbios dos movimentos, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e membro de organizações internacionais que tratam desse tipo de doença. Flávia, seja muito bem-vinda ao Opinião CE, Entre Assuntos, para a gente conversar sobre essa doença tão importante e que ainda precisa ser tão disseminada com informações para todo mundo. Obrigada, Elba. É uma alegria estar aqui com vocês e para mim é um prazer poder falar um pouco mais da doença de Parkinson, que é uma doença, para nós que trabalhamos com distúrbios do movimento, o carro-chefe do nosso dia a dia. Ela se enquadra como uma doença neurológica neurodegenerativa, mas que tem atraído mais atenção nos últimos anos, não só pelas opções de tratamento que a gente tem, mas pelos números crescentes de prevalência, tanto no Brasil quanto no mundo. Flávia, quando a gente fala em Parkinson, acho que a gente poderia começar até trazendo um panorama geral, né? Você já deu aqui uma explanação, são números que realmente são expressivos, mas como é que a pessoa identifica? A gente tem aí um primeiro momento que é aquele tremor, né? O tremor na mão, ele é muito característico para os leigos como um sinal evidente do Parkinson, né? Mas a gente conversava um pouquinho antes e não é bem isso, ou só isso, ou apenas isso. Como é que a pessoa pode identificar os primeiros sinais, quando é o momento de procurar ajuda, enfim, como é que a pessoa pode ter um guia ali que sinalize uma necessidade médica? É interessante que geralmente as pessoas, quando elas observam um tremor, o primeiro medo que a pessoa tem é: será que isso é doença de Parkinson? E muitas vezes não é. Existem várias doenças que se manifestam com tremor e às vezes até um medicamento que a pessoa está usando pode causar um tremor. Tá? O tremor nem sempre ele é patológico. Então, quando a gente faz essa distinção no nosso exame físico e que a gente pensa em que esse tremor pode estar associado à doença de Parkinson, ele é um tremor que aparece na posição de repouso. É um tremor que aparece quando a mão está parada, descansada, e ele aparece mais ou menos como se fosse um tremor numa frequência que a gente estima de 4 a 6 Hz, é um tremor que as pessoas veem como se fosse rolar as pílulas. Então, é um tremor bem característico da doença de Parkinson. Mas, curiosamente, o tremor ele não é obrigatório para ter o diagnóstico de doença de Parkinson. Existem pacientes que não tremem nem nunca vão tremer na vida, dentro de uma forma que nós chamamos de rígido-acinética. O único sintoma obrigatório para a gente dar o diagnóstico da doença de Parkinson é a lentidão, que a gente chama de bradicinesia. Essa pessoa ela começa a perceber que está demorando mais tempo que o habitual para fazer algumas atividades cotidianas. Então, a lentidão é que ela é o grande carro-chefe do critério diagnóstico da doença de Parkinson. Eu tenho lentidão e eu posso ter ou não tremor e eu posso ou não ter a rigidez, que é um aumento do tônus muscular em que a pessoa percebe que o braço está mais pesado, está mais travado. Essa pessoa ela perde um pouco da destreza das atividades manuais que está acostumada a fazer, como digitar no celular. Dificuldade para escrever é muito comum. O paciente com Parkinson começa a perceber que a letra vai ficando menor. A gente chama de micrografia. E existem outras características também da lentidão e da rigidez, como a mudança da expressão facial. O paciente ele perde um pouco da expressão facial, fica mais apático, ou reduz um pouco a mímica facial, reduz o piscamento dos olhos. Então, esses são alguns dos sintomas motores da doença, para a gente dar o diagnóstico. Mas a doença de Parkinson ela não é só sintoma motor. Nossa,
Quanta informação importante você está trazendo, Flávia. E existe uma idade média da doença se manifestar? Qual é a origem, né? Como é que a gente pode traçar aí esse desenrolar da doença? A gente sempre fala um pouco da história natural da doença de Parkinson. Habitualmente, os sintomas motores, eles surgem na maioria das pessoas acima dos 60 anos. Ela é uma doença que aumenta com a idade. A prevalência ela é maior a cada década. Então, aos 80 anos, a gente tem uma prevalência estimada maior do que aos 60. Mas os números também têm preocupado a gente porque abaixo dos 50 anos nós temos percebido que mais pessoas têm sido diagnosticadas. Então, a doença que a prevalência está aumentando em números também numa faixa etária mais precoce. Flávia, você tem uma dedicação enorme à pesquisa, né? Você ocupa aí uma posição de destaque na Academia Brasileira, você tem trabalhos acadêmicos, lida diretamente com estudantes também, é professora. Essa informação, essa formação, ela é importante dentro desse diagnóstico e até precoce, porque a gente sabe que há muitos avanços com relação a medicamentos e terapias. É importante essa preparação, né, de informação para a população e do próprio corpo médico? Nossa, ela é essencial. A partir do momento que a gente consegue diagnosticar de uma maneira mais precoce, a gente consegue ofertar a esse paciente a tempo as terapias que a gente tem de maneira mais adequada. Hoje em dia, eu sei que a gente vai falar de tratamento daqui a pouquinho, hoje em dia o tratamento da doença de Parkinson, ele é muito voltado para o sintoma motor da doença. Ele é um tratamento sintomático, ele trata o sintoma. Mas a gente consegue, com a ajuda das medicações ou de outras terapias de reabilitação, e algumas terapias mais avançadas, aumentar a qualidade de vida dessa pessoa e devolver a ela dias de vida com qualidade, né? Em que ela consegue exercer suas atividades tanto habituais do dia a dia, corriqueiras em casa, domésticas, quanto as atividades profissionais sem um prejuízo maior. Eu penso que eu lhe interrompi um pouquinho antes da última resposta, acho que você ia falar dos sintomas que não são apenas motores, né? Que mexe com todo o sistema neurológico. Curiosamente, quando eu pontuei a questão do início da doença, que a gente fala que essa doença, os sintomas motores, eles surgem por volta dos 60 anos na maioria da população, isso é porque a gente já tem um conceito já bem estabelecido que essa doença ela começou de uma maneira silenciosa até 20, 30 anos antes do surgimento dos sintomas motores. A gente fala isso de fase pré-clínica ou fase prodrômica, em que alguns outros sintomas, que nós chamamos de não motores, eles começam a aparecer. Habitualmente são sintomas como intestino preso, constipação, pode surgir em até 90% das pessoas com a doença de Parkinson em alguma fase da vida, mas é um sintoma que ele pode aparecer 20, 30 anos antes da pessoa ter qualquer sintoma motor. Aparece de maneira silenciosa e a pessoa nunca vai atribuir, num primeiro momento, a uma doença neurológica. O outro sintoma que é muito comum é o distúrbio do sono. Tá? Essas pessoas elas podem ter insônia, na grande maioria das vezes, é a queixa de sono mais comum na pessoa com Parkinson, mas existe uma alteração do sono que é muito característica, que nós chamamos de transtorno comportamental do sono REM, em que a pessoa, enquanto está dormindo, ela manifesta algumas alterações de pesadelos, sonhos muito vívidos, se mexer demais, gritar, bater na pessoa que está ao lado. E essa pessoa parece que ela está vivendo aquele sonho em tempo real enquanto está dormindo, né? E isso é muito característico da doença de Parkinson e algumas outras doenças associadas à proteína chamada alfa-sinucleína. A doença de Parkinson ela é uma proteinopatia, a gente fala assim, é uma doença que ela é causada por um funcionamento anormal de uma proteína que todos nós temos chamada alfa-sinucleína. Nossa, realmente muita informação, a gente tem muita informação sobre o tema e é fundamental, né? Houve agora, o mês de abril foi dedicado a isso, eu queria que você falasse um pouco da importância, Flávia, desse trabalho que sai dos consultórios e vai ao encontro da população, vai às universidades, vai aos espaços públicos, porque realmente a gente sabe que, de uma forma geral, a melhor maneira de prevenir qualquer problema de saúde é você ter a informação e se anteceder, né? Mas quando a gente não sabe, principalmente na doença de Parkinson, com essa gama de possibilidades, a informação é a chave de tudo. Ah, com certeza. O mês de abril, ele é mundialmente dedicado à conscientização sobre a doença de Parkinson. O Dia Internacional da Doença de Parkinson é o dia 11 de abril, que coincide com o dia do nascimento de James Parkinson,
que foi um inglês que descreveu pela primeira vez os casos da doença. É uma história bem curiosa, porque algumas pessoas, ele era médico e geólogo, então existe uma pedra chamada Parkinson também, então além da doença a gente também tem uma pedra chamada Parkinson, e o James Parkinson, ele descreveu essa doença, essa característica da doença, que ele percebeu que pessoas andavam na rua com os movimentos diferentes, pessoas mais curvadas, com passos pequenos, algumas tremendo. 2 pessoas ele examinou em consultório, outras pessoas ele observou caminhando nas ruas de Londres. Então ele foi a primeira pessoa a descrever os achados clínicos da doença numa publicação que leva o nome da doença, né, paralisia agitante, um ensaio sobre a paralisia agitante, publicada aí lá atrás, em 1817, que foi o ano dessa descrição inicial da doença. O que acontece? A partir daí, em que a gente tem esse dia como um dia de conscientização da doença, o nosso papel, enquanto médicos especialistas que tratamos a doença de Parkinson, é conscientizar a população. A gente fala mais abertamente sobre a doença, nós dentro da Academia Brasileira de Neurologia, nós fazemos atividades de conscientização, falando da importância do diagnóstico, do reconhecimento mais precoce dessa doença, e tentamos alarmar realmente com relação aos números que vêm aumentando. A gente tem que falar sobre o aumento da prevalência do Parkinson nos últimos anos, e hoje a gente vive o que nós chamamos de pandemia de Parkinson. Esse termo ele foi utilizado antes até do surgimento do Covid. Essa publicação é de 2018, que fala sobre a Parkinson Pandemic, né, a pandemia da doença de Parkinson. A gente tem visto que os números de pessoas convivendo com a doença de Parkinson têm aumentado. Hoje a gente tem um dado mundial de uma estimativa de cerca de 8 a 10 milhões de pessoas vivendo com Parkinson no mundo. Muita gente. Esse dado no Brasil foi estimado numa coorte populacional organizada aí pelo grupo da Fiocruz, Ministério da Saúde e da Tecnologia. A gente tem uma população estimada de 500 mil pessoas com Parkinson no Brasil hoje, que dá uma prevalência aí geral. Em pessoas acima de 50 anos, estimado de 0,85% de toda a população brasileira. Tá? E esses números eles estão projetados para crescer, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, a gente espera que em 2050 a gente tenha aproximadamente 25 milhões de pessoas convivendo com a doença de Parkinson no mundo e no Brasil cerca de 1.200.000 pessoas com doença de Parkinson. Então, é um dado populacional que acende uma luz de alerta porque nós precisamos nos preparar para tratar dessa população. Não só o médico especialista em Parkinson, mas a gente precisa treinar a equipe médica que está na atenção básica, na atenção secundária, para que esses profissionais eles consigam reconhecer e tratar de uma maneira adequada. E a gente também tem que falar de política de saúde. Certamente. A gente tem que falar de desenhar uma linha de cuidado do atendimento inicial do paciente até a chegada no centro terciário e o acesso às terapias avançadas da doença de Parkinson quando bem indicadas. Flávia, como é que você enxerga então essa rede? Diante dos números que são realmente alarmantes, diante dessa mobilização mundial, porque eu acompanho o seu trabalho, eu vejo que você está sempre em congressos internacionais e movimentos aí Brasil afora, então isso é um indicativo forte de que há realmente a comunidade científica, a comunidade médica está com a atenção voltada para esse tema, mas quando sai desse corpo científico, médico, e chega realmente às unidades básicas, à população em geral, já há um movimento que pode se considerar positivo nesse sentido? Infelizmente, isso ainda está muito fragmentado. A gente ainda não tem uma política de saúde voltada para o cuidado do paciente com Parkinson, da pessoa convivendo com a doença de Parkinson. Mas dentro da Academia Brasileira de Neurologia, nós temos várias frentes de trabalho, inicialmente estaduais, mas a gente está batalhando para ter uma conversa um pouco mais ampla e aí com o governo para a gente desenhar de uma maneira séria, de uma maneira ética, uma linha de cuidado que passe não só pelo acesso, né, ao diagnóstico, que esse paciente consiga chegar a um médico especialista, que consiga receber o melhor tratamento em diversos níveis de atenção básica, né, em diversos níveis de atenção à saúde, né, o cuidado na atenção básica, o reconhecimento, o encaminhamento para o neurologista e que esse paciente consiga
passear por diversos níveis de atenção de uma maneira mais fluida, porque hoje, infelizmente, a gente vê que esse cuidado ele ainda é muito fragmentado. E o que mais nos preocupa é que, como é uma doença que ela tem um impacto direto com a mobilidade corporal, é uma doença que precisa de uma atenção também e fundamental das terapias de reabilitação. Então, a gente vê, tanto no nosso estado, que é reflexo do que a gente tem no Brasil, muita dificuldade de acesso a terapias de reabilitação no sistema público, como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia. E os profissionais da equipe multidisciplinar, eles são importantíssimos para o cuidado da vida do paciente com Parkinson em diversos momentos, né, da sua trajetória, da sua jornada. Ainda dentro desse tema prevenção, a gente falou sobre informação, a gente falou sobre os números, a gente traçou um panorama geral da doença. Quando a gente sai da comunidade médica e entra na população em geral, existe alguma forma de prevenção? De como você pode prevenir o Parkinson, como você pode tentar retardar de repente o aparecimento dos sintomas? Existe um caminho, Flávia, para isso? Existe, e eu fico felicíssima toda vida que me perguntam, porque eu tenho a oportunidade de falar abertamente que a atividade física é o único elemento capaz de fazer com que a gente tenha um retardo aí no surgimento de uma doença neurodegenerativa, não só a doença de Parkinson, mas a doença de Alzheimer também. E a gente consegue, uma vez que já com o diagnóstico da doença, fazer com que a pessoa tenha uma progressão mais lenta. Então, a atividade física ela é essencial, não só para retardar o surgimento, mas para reduzir a velocidade de progressão das pessoas que já convivem com a doença de Parkinson. Isso deveria estar em outdoor, espalhado no mundo inteiro, né? Mas, infelizmente, o que é o beabá é mais difícil de ser feito. A gente sabe, tem diversos motivos para que as pessoas elas tenham uma dificuldade de adesão à atividade física, mas é uma coisa que é sempre posta de lado, né? Não é priorizado. Eu sempre coloco nas minhas prescrições médicas, meus pacientes eles riem muito que eu coloco, atividade física é remédio. E é preconizado pela Academia Americana de Cardiologia, endossado por outras sociedades, que a gente tem que ter pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Isso pode ser distribuído em 3 dias de 1 hora, ou 30 minutos 5 vezes por semana, mas que isso seja feito de uma forma regular. A atividade física, a gente tem diversos estudos provando, ela é neuroprotetora e ela é capaz de retardar o surgimento de doenças neurodegenerativas. E aí o tipo de atividade física independe o que for possível fazer, porque aí a gente consegue atingir aí uma massa populacional imensa se eu consigo de repente uma caminhada, uma corrida ao ar livre. As pessoas com mais idade que têm restrições, vai fazendo ali uma atividade mais moderada, seja qual for o tipo de atividade física, ela está valendo, Flávia? Qualquer atividade física, ela é positiva. Tem um estudo que eu amo, que é uma meta-análise que foi feita com pessoas que têm Parkinson, que eles listaram todas as atividades físicas e eles viram qual era a atividade física que tinha uma capacidade de reduzir o risco de progressão. E a dança, essa é uma coisa que eu toco, não é uma coisa que eu sei que você ama. A dança, ela é uma atividade física capaz de fazer, é a mais potente na neuroproteção. Ela é capaz de gerar uma proteção maior. E aí tem vários estudos falando por quê. Porque a dança, ela é um elemento que mexe com a mobilidade corporal e ela tem uma ativação das vias dopaminérgicas pelo prazer que a pessoa tem ao ouvir uma música e dançar. Eu nunca vi ninguém dançando triste, né? É verdade. Então já é um elemento. E como a gente está falando muito aí de dopamina, que é o neurotransmissor que está associado, a falta da dopamina está associada à doença de Parkinson, então a dança ela libera muito mais dopamina porque a pessoa está feliz, está dançando, ela está, em geral, em comunidade e num momento de prazer. Mas qualquer atividade física é legal. A gente sempre fala muito que o Pilates é um exercício super completo para a atividade física do paciente que tem Parkinson, porque trabalha consciência corporal, trabalha respiração, trabalha postura, trabalha equilíbrio, que é fundamental nas fases mais avançadas do Parkinson, por reduzir o risco de queda. E eu adoro falar também das artes marciais. Tai Chi, Kung Fu,
é uma atividade física que trabalha também muito consciência corporal e trabalha muito as posturas corporais, fortalecendo o equilíbrio, e acho que essas 3 estão elencadas como as principais. E aí a gente vê também a conexão dessas atividades até com o cérebro, né? Com a função cerebral, seja pelo bem-estar, seja pelo que aquela atividade exige que você esforce ali naquele momento para decorar uma sequência, para entrar num ritmo. Então é uma conexão muito forte entre corpo e mente. Total. E acho que tudo que a gente vai fazer, na verdade, dos nossos movimentos corporais está muito integrado com a nossa vontade, com os nossos desejos, com o que a gente gosta de fazer. Qualquer atividade física que seja feita com prazer, ela vai ter um rendimento muito melhor. E isso é comprovadamente eficaz nas pessoas que têm Parkinson. Nossa, que informação preciosa, Flávia. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre os tratamentos. A doença chegou, foi diagnosticada aí ou precocemente, ou como é mais frequente, já num nível mais avançado. A partir daí, o que é possível se fazer hoje para que esse paciente tenha o que todo mundo deseja, que é qualidade de vida? A gente fala muito em alguns pilares de tratamento, né? A gente já falou e reforçou muito que o primeiro pilar realmente vai ser a atividade física, é uma coisa que a gente vai bater na tecla. Então, ela vai ser prevenção e tratamento. Prevenção e tratamento. Então, tem que ser mantido realmente como uma prescrição médica de maneira regular. A gente sabe que é o que vai ter impacto na progressão mais lenta da doença ao longo dos anos. O pilar do tratamento farmacológico, ele acaba sendo o carro-chefe do tratamento dos consultórios médicos, né? A gente tem uma medicação que ela foi desenvolvida por volta dos anos 50, mas passou a ser comercializada de uma maneira mais abrangente nos anos 70, que é a levodopa, né? A levodopa ela é um precursor da dopamina. Você pensa que na doença de Parkinson eu tenho uma destruição dos neurônios que produzem dopamina. Então, os meus estoques de dopamina, eles estão baixos. E eu sempre faço o comparativo com meus pacientes, que você imagina que a dopamina é o combustível do seu motor, como a gasolina é o combustível do seu carro. Você precisa abastecer o tanque do seu carro para o seu carro andar. Sim. Você precisa abastecer o seu tanque de dopamina para o seu corpo voltar a ter aquela mobilidade mais adequada. E a maneira mais potente da gente fazer isso com medicamento é dar o precursor direto da dopamina, que é a levodopa. Então, é um medicamento que é mais amplamente prescrito no mundo, é uma medicação que é barata, que hoje em dia ela é custeada pelo governo de maneira integral e a gente consegue tratar. Além da levodopa, a gente tem outras formulações de medicamentos que surgiram de uma maneira mais recente, como o pramipexol, o razagilina. A gente tem outras opções de medicamento capazes de tratar os sintomas da doença de Parkinson. E aí a gente passa para um outro pilar de tratamento, que são as terapias cirúrgicas. A gente tem a cirurgia da estimulação cerebral profunda, que é o implante de eletrodos no cérebro, ligados a uma bateria que fica aqui conectada no peito, e essa bateria ela é capaz de gerar impulsos elétricos para o cérebro, funcionando como se fosse um marca-passo cerebral. Nossa! E essa cirurgia, ela também é disponível no Brasil, ela é conhecida como uma das terapias mais potentes que a gente tem para tratar os sintomas motores da doença de Parkinson. Não é a cura da doença, também é um tratamento sintomático, mas é um tratamento sintomático muito potente, que a gente consegue, com o ajuste correto dos parâmetros desse estímulo elétrico, a gente consegue zerar os sintomas motores. O tremor que você tinha comentado é uma das coisas que mais responde à estimulação cerebral profunda. A gente consegue, um paciente que está tremendo muito, com o ajuste correto, a gente consegue equilibrar e essa pessoa para de tremer. E isso é de um benefício para a qualidade de vida absurdo, né? Absurdo. Porque você não conseguir tomar uma água, você perde ali movimentos tão importantes, né, para o dia a dia, para a mobilidade diária de qualquer pessoa. Então, esse tipo de intervenção, ele vem de encontro a um ponto que é fundamental. Total. E é uma cirurgia que ela dá um ganho de qualidade de vida absurda para o paciente que tem Parkinson. Não é para todo mundo, existem critérios de seleção que têm que ser muito bem respeitados para essa pessoa ter o melhor benefício da cirurgia sem ter efeito adverso. A gente tem que entender que é um procedimento cirúrgico, que ele tem os seus riscos, ele tem os seus benefícios e tem que ser pesado o timing ideal, o momento ideal de indicação. Não pode ser tão cedo, em que a doença de Parkinson possa se confundir com outro diagnóstico. Existem doenças que são primas, que eu chamo da doença de Parkinson. São doenças que nos primeiros anos elas se parecem muito com Parkinson, mas que ela tem uma evolução distinta. E essas doenças elas não respondem bem à cirurgia.
Então, a gente precisa de um tempo que no Brasil é de 5 anos, mas pelo menos de 4 anos no mundo, para a gente ter uma garantia que essa doença ela seria realmente uma doença de Parkinson idiopática, para a gente conseguir avaliar se esse paciente teria, e sim, critérios de indicação para cirurgia. Estimado cerca de 30% das pessoas que têm Parkinson têm indicação da cirurgia de estimulação cerebral profunda. A gente chama a siglazinha de DBS, tá? Mas essa cirurgia ela não é a única terapia cirúrgica para o Parkinson, né? Nossa, que bom que tem muitas opções aí disponíveis. A gente tem também, chegou no Brasil bem recente e está ganhando aí a mídia, muita gente comentando, e é importante falar disso com ética também, né? A cirurgia, na verdade, é um procedimento minimamente invasivo, é uma terapia cirúrgica, na verdade, é uma terapia ablativa não cirúrgica, uma terapia em que é feita uma lesão térmica no cérebro através de feixes de ultrassom guiados por uma ressonância magnética. É uma sigla que a gente chama de HIFU, H-I-F-U, ultrassom focado de alta intensidade, em que a gente consegue, através de feixes de ultrassom, queimar uma região do cérebro, modificando esses circuitos elétricos cerebrais do Parkinson, do tremor do Parkinson, na verdade, que estão funcionando de maneira normal. Esse procedimento, o HIFU, ele não é para tratar a doença de Parkinson. No Brasil, ele está bem estabelecido que ele trata o tremor da doença de Parkinson. Então, pessoas que têm lentidão, pessoas que têm rigidez e pessoas que não tremem, não têm indicação de fazer esse procedimento. Flávia, quanta informação importante você está trazendo. E me veio agora, ouvindo a sua explicação, uma outra dúvida, que pede aí também mais um embasamento médico forte, né? Normalmente esses sintomas e essas intervenções cirúrgicas, os tratamentos mais incisivos, eles vêm aí numa fase mais avançada da doença e geralmente em uma idade do paciente bem mais avançada, né? Então isso aí, como é que encontra esse caminho de equilíbrio, Flávia? Porque aí vai depender realmente de um bom corpo médico, de informação, que aí vai muito direcionado a esse trabalho que vocês fazem de pesquisas e de embasamento realmente científico e técnico mesmo para manusear esse tipo de conduta. A gente fala muito sobre janela de indicação, né? Então, para cada paciente, a gente tem um plano, né? A gente pensa nesse paciente que ele vai ter uma caminhada longa ao nosso lado, né? A gente tem que estar preparado para fazer as intervenções adequadas para cada fase da doença e para cada desafio que aquela pessoa encontre naquele momento. As terapias avançadas, e aí a gente fala as terapias que são de estimulação contínua, né, como o DBS, ou as cirurgias ablativas, como o HIFU, existem outras cirurgias lesionais que já eram praticadas antes mesmo do surgimento até da própria levodopa. O primeiro tratamento para o Parkinson, na verdade, ele foi cirúrgico, ele não foi medicamentoso. Nos anos 50 ou até antes já eram feitas cirurgias ablativas, em que os cirurgiões, neurocirurgiões, eles iam e faziam lesões no cérebro conseguindo controlar os sintomas da doença, tá? Obviamente, isso lá atrás tinha uma morbidade muito maior do que a gente tem hoje. Então, a tecnologia está crescendo, os avanços estão chegando e os dispositivos para fazer essas lesões também estão avançando. Então, hoje a gente tem um ultrassom capaz de fazer a mesma lesão que era feita de uma maneira cirúrgica aberta, né? Mas o especialista em distúrbios do movimento, ele é o profissional que é o mais treinado para indicar essas terapias na fase em que se complica. Por isso que eu te falo que é tão importante a gente ter uma política de saúde bem desenhada, para a gente não perder a janela de indicação para cada terapia de cada paciente. Em pessoas que começam com Parkinson mais cedo, eu tenho um paciente que começou Parkinson com 20 anos. Nossa! 20, 30, 40 anos, e está cada vez mais frequente eles receberem diagnóstico em torno de 40, 50 anos. Essas são pessoas que vão ter uma janela de indicação para essas terapias mais avançadas muito mais estendida. Quando eu já tenho um paciente que recebe um diagnóstico com Parkinson muito próximo dos 80 anos, dificilmente essa pessoa vai ter uma indicação de fazer uma cirurgia, dado o risco cirúrgico que é muito aumentado. Mas aí a tecnologia ela também está ao nosso lado, nos permitindo que a gente tenha terapias avançadas menos invasivas, né? Vindo aí a chegada do ultrassom focado, o HIFU, vindo também terapias outras como a levodopa de infusão subcutânea. A mesma levodopa que a gente toma hoje em dia como comprimido, ela deve chegar em breve no Brasil, já está disponível lá fora, numa via de administração subcutânea. Para quem conhece o tratamento do diabetes, que tem a insulina de infusão contínua subcutânea, vai chegar brevemente no Brasil.
a mesma levodopa que a gente faz numa outra formulação, também de infusão contínua subcutânea. Então, isso vai trazer um avanço no tratamento dos pacientes que têm uma idade mais avançada e que têm alguma contraindicação às cirurgias. Flávia, traça para a gente, então, depois de todo esse conjunto de informações, o paciente que consegue esse tratamento, que consegue esse diagnóstico, que está dentro de um acompanhamento, ele consegue ter uma qualidade de vida satisfatória? Qual o percentual aí que a gente tem de conforto para essas pessoas? Você considera que seja positivo, que pode avançar mais? Qual a tua análise sobre isso? É possível, sim, viver bem com a doença de Parkinson, desde que você esteja em um acompanhamento regular, atendendo realmente aí a regularidade da prescrição médica, tendo acesso às cirurgias quando indicado, tendo acesso aos tratamentos quando bem indicados e tendo uma rede de apoio que passa não só pela rede de apoio familiar, que é fundamental, mas uma rede de apoio de uma equipe multidisciplinar que tem um acompanhamento com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta quando bem indicado, desde as fases iniciais até as fases mais avançadas. O fisioterapeuta ele é essencial no cuidado do Parkinson, fonoaudiólogo para prevenir as alterações de deglutição que podem vir a surgir, pessoas que começam a se engasgar ao tentar deglutir líquido, algum alimento mais farináceo, como o nosso querido cuscuz aqui do Ceará. Então, é um dos primeiros sintomas de dificuldade de deglutição da pessoa com Parkinson é engasgar, ao tentar comer cuscuz ou beber água. O fonoaudiólogo ele é essencial ao prevenir essas disfagias, né, essas dificuldades de deglutição e melhorar a voz. Existem métodos de treino vocal que eles foram desenvolvidos para as pessoas com Parkinson, que tem uma certificação mundial, que a resposta é sensacional. Então, se o paciente, primeiro ponto, ele conhece, eu acho que a gente tem que munir o nosso paciente do conhecimento e do conhecimento ético. A gente está vivendo um mundo em que muitas informações elas vão se espalhando na mídia de uma maneira meio falsa. Sim. E aí eu digo, criando falsas esperanças e causando uma situação muito desagradável para pacientes e familiares que botam aí, às vezes, suas economias para fazer um tratamento dito milagroso e que, infelizmente, vai frustrar, porque a gente ainda não tem a evidência científica de benefício e o resultado ele é, infelizmente, um desfecho negativo. Mas a gente tem que munir esse paciente de conhecimento, ele tem que conhecer a doença para saber com que ele está lidando e trabalhar a expectativa, o plano de vida. Esse paciente ele tem que ter uma atividade física regular, tem que fazer as suas terapias de reabilitação quando bem indicadas, utilizar as medicações na hora correta e, claro, saber que ter doença de Parkinson não define quem você é. Continuar tendo seus planos, continuar fazendo as suas atividades diárias, sabendo que às vezes pode fazer mais lento ou com um pouco de tremor, mas que essa pessoa tenha consciência que o Parkinson não define quem você é, nem vai definir seus próximos anos. Então, é possível sim viver com qualidade. Flávia, para encerrar, eu queria trazer uma reflexão que eu acho fundamental, eu acho que é importante para a gente trazer para a mídia e a nível de informação, é a questão do posicionamento do Ceará dentro de alguns setores, de diversos setores. A sua posição nesse trabalho acadêmico, nesse trabalho de pesquisa, nesse trabalho do dia a dia, nos hospitais, nos consultórios, enfim. Eu queria que você trouxesse um panorama de como está essa posição do Ceará, muito bem representada pelo seu trabalho e certamente por outras pessoas que trabalham junto com você e trabalham na mesma linha. Eu queria ressaltar isso porque é fundamental que as pessoas saibam o quanto os nossos profissionais, eles trazem, eles se atualizam e eles buscam esse posicionamento acadêmico, científico e trazem isso para mais perto da população, o que é o destino final, o objetivo final e o que é tão importante. Eu queria que você fizesse essa reflexão e deixasse aí, a gente finalizasse com isso, porque eu acho fundamental que a gente parabenize, que a gente ressalte o trabalho dessas pessoas, o seu principalmente. Na verdade, eu sou uma pessoa dentro de um grupo, né? Na verdade, eu represento muito o grupo do Hospital Geral, foi o grupo que me formou enquanto neurologista, em que eu fiz a minha formação complementar em distúrbios do movimento, em doenças neurodegenerativas, e nós temos um trabalho muito legal de formar novos neurologistas, né? Eu acho que o ensino ele é o caminho para a gente modificar o nosso mundo, né? Então eu acho que a grande honra que eu tenho é ser professora por permitir transmitir o conhecimento para gerações futuras, tá?
E dentro do Hospital Geral de Fortaleza, a gente tem um trabalho de formação muito grande. Esse trabalho, nós atualmente formamos 10 médicos neurologistas por ano, tá? Ele é capitaneado aí, eu gosto de fazer menção pelo professor Norberto Frota, pela professora Fernanda Maia, que são inspiração, né, para essa trajetória que a gente tem, e nós continuamos formando não só neurologistas, mas especialistas em doenças neurodegenerativas, especialistas em doença de Parkinson, que vão propagar o conhecimento. Eu acho que a gente plantar uma semente, a gente consegue transformar aí a nossa população. E eu sei também que trabalho muito bom tem sido feito também pelo grupo da Universidade Federal do Ceará, que é a minha universidade em que eu fiz graduação. O grupo da UFC também tem crescido bastante com a renovação que aconteceu recentemente. A gente fica muito orgulhoso de ver o Ceará se projetando dentro da neurologia nacional e com um impacto maior aí dentro da nossa área. Flávia, quem quiser ter mais informações sobre a doença de Parkinson, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, qual é o caminho, né? Qual é o caminho que deve ser percorrido, onde ela busca essa fonte de informação para se aprofundar? Eu sempre falo muito que a gente tem que procurar informação em fontes que são seguras, né? A Academia Brasileira de Neurologia é o nosso órgão regulamentador, então eu recomendo que procure as informações na Academia Brasileira de Neurologia. Nós, dentro do Departamento Científico de Transtornos do Movimento, a gente tem feito algumas ações de conscientização da importância do trabalho multidisciplinar no cuidado da pessoa com Parkinson. A gente faz eventos também online, de webinars para a população médica em geral que pode ter acesso, até para se atualizar no que tem sido feito, o que a gente tem de novidades aí no tratamento. E para pacientes, eu sempre recomendo que busquem as associações de paciente. A gente tem a Associação Brasil Parkinson, a gente tem o programa também do Vibrar com Parkinson, que são instituições sérias, que tem um trabalho bem bonito. A Associação Brasil Parkinson, ela tem a sede em São Paulo, mas tem Instagram, tem site. Então, eles trabalham muito com informação, com conscientização. E a gente tem as associações e entidades mundiais, né? Eu faço parte também da Sociedade Internacional de Parkinson e Distúrbios do Movimento, que é a MDS. E a MDS tem um mundo de informação, está em inglês, mas a informação é super acessível. E a gente tem a própria Michael J. Fox Foundation, né? Eu sempre gosto de comentar isso. O Michael J. Fox, que é o ator de Volta para o Futuro, ele é o maior fomentador de incentivo financeiro em pesquisa através da fundação dele. Michael J. Fox, ele descobriu que tinha Parkinson aos 29 anos. Né? Ele estava no auge da carreira e isso, obviamente, teve um impacto muito grande. Recomendo quem puder assistir o documentário dele, Still, a Michael J. Fox Movie. É um documentário lindo, muito carregado de emoção, em que ele fala desde o diagnóstico até os dias atuais, em que ele se tornou um advogado real da causa do Parkinson, e ele disse que o grande sonho da vida dele é encontrar a cura da doença de Parkinson. O que é bacana é que tudo que a gente traz de assunto, que a gente conversa, que a gente traz de informação, a gente sempre tem que trazer esse lado humano, né? E pessoas. As pessoas fazem a diferença, as pessoas mudam de fato o mundo, cada uma na sua área, mas quando integra tudo, a gente tem realmente os resultados. Flávia, eu queria agradecer a aula, essas informações tão preciosas, tão valiosas e que você trouxe de uma forma tão simples. Várias dicas aqui que a gente pode começar a praticar agora, começando pela atividade física. E se prevenir, cuidar do corpo, cuidar da mente. Eu queria agradecer, parabenizar pelo seu trabalho e dizer que estamos aqui à sua disposição como um canal também para ajudar a disseminar aí todas as informações que vocês buscam tão fortemente no dia a dia. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. A gente fica por aqui e até a próxima.